A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a revista da Escola Dominical. Nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 9 da classe dos adultos. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Aqui em São Paulo nós chamamos de DEBRAS, Assembleia de Deus, Ministério do Brás. Essa lição 9, ela vai ser ministrada em todas as igrejas dia 30 de novembro. Eu estou fazendo esse vídeo aqui numa sexta-feira, dia 28, e você vai ter amanhã o dia todo para você estudar a revista, para você usar, esse vídeo de escola dominical como um subsídio para você poder enriquecer aí a sua aula que vai ser ministrada dia 30 de novembro na igreja onde você congrega. Principalmente para você que é professor de escola dominical. E o título da nossa lição é Lázaro, o amigo de Jesus, testemunha da vida. Temos aqui o texto áureo e a verdade aplicada. Então vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada, e a leitura bíblica, que é o texto de referência da nossa lição. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 11, versículo 11. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser o seu amigo. É o texto de referência, está no capítulo 11, nós vamos ler até o versículo 5 da palavra de Deus. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhes tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aqui nós temos o esboço da lição é dividido em 3 tópicos. Primeiro tópico, Lázaro, amigo de Jesus. Primeiro ponto, a história de Lázaro, a mulher, a melhor parte, o perigo do excesso de atividades. O segundo tópico é quem crê verá a glória de Deus. Primeiro ponto, a presença do Senhor. Segundo, Jesus chorou. Terceiro, Jesus manda remover a pedra. Aqui no final, no terceiro tópico, Jesus traz Lázaro de volta à vida. Irmãos, eu não vou ler aqui, eu não vou estar lendo aqui os pontos, o primeiro, segundo, terceiro tópico, e cada ponto aqui que é o esboço da lição, porque eu já estudei esse texto em outro livro, e como eu falei no começo aqui, nós vamos trazer alguns subsídios, principalmente para você que é professor de escola dominical, para você enriquecer a sua aula. Então vamos aqui fazer um resumo aí de 35 a 40 minutos, Mas vamos aqui ser rápidos e objetivos naquilo que nós vamos ensinar ou fazer o comentário, para que você possa enriquecer a sua aula, principalmente para você que é professor de escola dominical. Então nós vamos ver que
Lázaro, ele ficou enfermo, e quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, ele ficou mais 3 dias. E Lázaro, por fim, morreu. E eu quero falar sobre morte, né? Eu quero falar sobre morte. A palavra morte na Bíblia, ela tem 3 significados. Primeiro, a morte biológica, que no caso de Lázaro, a morte do seu corpo. E temos também a morte, que é espiritual. E terceiro, nós temos a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus, ou seja, do homem de Deus, do ser humano de Deus por causa do seu pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver que quando Deus colocou Adão no paraíso, tinha todas as frutas, havia várias frutas ali que Deus ele tinha criado para que o homem pudesse se alimentar. Mas Deus falou assim: no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás, dela não comerás, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Então nós vamos ver que quando Adão desobedeceu a Deus, ele deu ouvido à sua mulher, como diz a palavra de Deus, Adão ele morreu. A primeira morte que Adão teve foi a morte espiritual, ou seja, ele não conseguiu mais se comunicar com Deus. Ao invés de conversar com Deus, porque a palavra de Deus fala assim, que Deus, todos os dias Deus ele passava ali no paraíso, e ele tinha comunhão com o homem tinha comunhão com Deus. Mas depois que ele pecou, ele fugiu, a presença de Deus passou a ser desagradável por causa do seu pecado, né? E moralmente ele morreu ali, ele perdeu a santidade, ele perdeu a vida que ele tinha de Deus. Ou seja, a sua alma se tornou contaminada pelo pecado. A alma na Bíblia é a nossa parte imaterial. Na teologia nós chamamos de parte da nossa parte imaterial. O homem foi constituído de espírito, alma e corpo. Portanto, o homem é um ser tritecômico, ou seja, tricotomia. Eu falei errado aqui, engasguei, mas o ser humano ele tem a tricotomia, ou seja, Deus criou o homem, né, com 3 substâncias: o espírito, a alma e o corpo. E a alma do homem foi contaminada pelo pecado, né? Então nós podemos ver que o homem morreu espiritualmente. Então nós vamos ver que depois de 900 e alguns anos, o homem morreu também fisicamente. Parece que com 930 anos, uma coisa assim, Adão também ele faleceu. Então nós vamos ver que não vamos dizer que toda enfermidade é por causa do pecado, porque a Bíblia não diz isso. Jesus, ele quando estava lá em Jerusalém, né, quando ele quando ele desceu do seu trono e veio aqui na terra para morrer pelos nossos pecados, Jesus ele curou várias pessoas, e a causa de várias doenças daquelas pessoas que Jesus curava eram por causa do pecado. Por exemplo, aquela mulher que Jesus ele perdoou, que tinha cometido adultério, ele falou assim: vai e não peques mais. O cego, né, por exemplo, o paralítico que Jesus curou, o paralítico que Jesus curou, ele falou assim: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então nós podemos ver dentro da leitura bíblica que havia algumas pessoas que estavam doentes por causa dos seus pecados. E Jesus curou aquelas pessoas, inclusive tinha pessoas que tinham o espírito maligno. Jesus curou e expulsou também os demônios daquela pessoa. Mas vamos ver aqui que no caso de Lázaro, Deus permitiu que ele fosse acometido daquela enfermidade,
para que o nome de Deus fosse glorificado, para que as pessoas se convertessem a Deus, ou seja, havia um propósito ali naquela enfermidade. E não era por causa do pecado de Lázaro. Lázaro não era perfeito, ele era igual eu e você, ele tinha uma natureza pecaminosa. Ele tinha uma tendência ao pecado, mas a Bíblia não fala que foi por causa do seu pecado. Mas o próprio Deus permitiu que ele adoecesse e através dessa enfermidade ele morresse. A Bíblia não declara, não esclarece que tipo de enfermidade Lázaro foi acometido. Mas a Bíblia diz que aquela enfermidade era para a glória de Deus e o nome de Deus. As almas iam aceitar a Jesus e reconhecer Jesus como Salvador através daquela enfermidade, daquela morte e da ressurreição de Lázaro que Jesus efetuou ali neste texto. Então nós podemos ver que aquela enfermidade, né, que causou a morte de Lázaro foi um propósito de Deus na vida do seu servo. O próprio Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome de Deus possa ser glorificado nessa morte, na morte de Lázaro. E nós vamos ver que Jesus, ele fez isso porque ele amava aquela família. Ele amava. Jesus sempre quando passava lá, em Betânia, ele visitava essa família. Essa família tinha comunhão com Jesus. Eram amigos de Jesus. Portanto, Jesus amava essa família. E nós podemos ver que foi justamente por isso, né, que Jesus, ou seja, o próprio Deus escolheu Lázaro, porque Jesus ele amava essa família. E muitas vezes, mesmo Deus nos amando, gaguejei aqui. Mesmo Deus nos amando, ele permite que venha enfermidades sobre nossa vida. Ele permite que venha enfermidades sobre a nossa vida. Mas ele permite com propósito. Às vezes Deus permite a enfermidade para a gente ter experiência com Deus. Porque através dessa enfermidade nós possamos ser curados por Deus e aumentar a nossa fé. Através dessa enfermidade nós podemos ajudar as outras pessoas também, através da nossa experiência. E como nós somos pobres mortais, né? É muito difícil entender o trabalhar de Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós temos muitas vezes dificuldade em saber que Deus nos ama e permitir o nosso sofrimento. Mesmo Deus nos amando, Ele permite o nosso sofrimento, como permitiu também nessa família. Ele era amigo, ele amava essa família e permitiu, né, esse tipo de sofrimento. Só que ele tinha um propósito. Então assim, Deus ele não nos prova sem um propósito. Ele prova a nossa fé com um propósito. E o propósito é que o nome dele seja glorificado para o nosso crescimento espiritual, para a nossa experiência, para que nós possamos dar fruto, ser árvores frutíferas. Ou melhor, ser ramos frutíferos, porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. E os ramos que está, né, ligado na videira, os ramos faz parte da videira. A videira sustenta os ramos. Ali, os ramos precisam dar frutos. Ali, a árvore precisa frutificar. Então, e através da nossa comunhão com Jesus, estando ligado nele, enxertado nele, ali na videira verdadeira, Jesus falou assim: esteja em mim, eu estarei em vós, porque o ramo de si mesmo não pode produzir frutos, sem mim nada podereis fazer. Então Jesus ele tinha um propósito ali, com aquela família. Ele tinha um propósito, a mesma coisa conosco. Ele também tem um propósito. Então não desanime na tua luta, não desanime na tua prova.
Se você está enfermo, continue orando, continue buscando a Deus, continue na presença de Deus, porque esse sofrimento ele tem um fim. Deus ele vai te curar dessa enfermidade, mas é através dessa enfermidade que Deus ele vai proporcionar na sua vida espiritualidade, experiência com Deus, né? E crescimento espiritual. Deus ele faz tudo com perfeição, mas aquela família não entendeu, não entendeu o porquê daquele sofrimento ali. A demora de Jesus de chegar para curar Lázaro. Jesus ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele ficou mais 3 dias lá. Ficou mais 3 dias. Então ele esperou Lázaro morrer para depois ir lá. Porque se Jesus vai lá em Betânia curar Lázaro daquela enfermidade, talvez muitas pessoas não teriam aceitado Jesus como Salvador, né? Mas nós podemos ver que muitas pessoas reconheceram a divindade de Jesus, que ele era o único Salvador, através desse grandioso milagre da ressurreição. Então nós podemos ver que a ressurreição é um dos maiores milagres da Bíblia. Um dos maiores milagres é a ressurreição, que só Jesus pode efetuar na vida do ser humano quando ele morre. Então, através desse milagre, Jesus através desse milagre, o nome dele foi glorificado. E nós podemos ver dentro dessa leitura que quando Lázaro estava lá na mesa, veio muitos judeus. Muitos judeus foram lá para ver Lázaro, e vendo Lázaro, eles acreditaram que Jesus era o Salvador, era o Messias, era o Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, Deus, ele faz tudo com propósito. Agora é interessante também nós vermos que quando Jesus ele foi na casa de Maria, quando Jesus foi na casa de Maria, ela sentou aos pés de Jesus e ela adorava Jesus. Ela adorava Jesus e aprendia aos pés de Jesus a palavra de Deus, as doutrinas da palavra de Deus. E nós vamos ver que Marta, ela queria servir a Jesus ali, fazendo uma refeição ali, né? Preparando um alimento para Jesus. Então ali fala do serviço que ela prestava a Jesus. Enquanto ela prestava um serviço a Jesus, arrumando a casa ali, né? Preparando o alimento para Jesus comer, ela estava fazendo um serviço para Jesus. Ela servia a Jesus e estava fazendo um serviço. No caso de Maria, ela aprendia a palavra de Deus e adorava a Jesus. E nós podemos ver que nesse episódio, nesse acontecimento histórico de Lázaro ser ressuscitado por Jesus, nós podemos ver que Lázaro, através desse milagre que ele recebeu da parte de Deus, ele passou a ter um testemunho, ele passou a ser um milagre ambulante. Aonde ele ia, as pessoas viam Lázaro e falavam: olha, esse aí morreu e Jesus ressuscitou. Então, através do testemunho de Lázaro, através daquilo que Deus
que Jesus fez na vida dele ressuscitando, nós podemos ver que ele se tornou, ele foi a testemunha, né? A testemunha ocular daquilo que Jesus tinha efetuado na sua vida através da ressurreição. E nós podemos ver que aí tem três, nós podemos ver que dentro dessa história, dentro desse contexto, nós podemos ver que tem três servos de Deus, três crentes que serviam a Deus. Um servia a Deus através do seu trabalho, ou seja, Marta preparava alimento para Jesus ali na sua casa, servia a Jesus dessa maneira. Maria escolheu a melhor parte, que era aprender a palavra de Deus aos pés de Jesus. E nós podemos ver que tem Lázaro, que ele passou a ser um testemunho, a testemunhar. Ele era o próprio, ele era mais ou menos um milagre ambulante, né? Ele podia testificar daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Então nós podemos ver que Marta fala do trabalho que ela prestava a Jesus, Maria fala da adoração que ela prestava a Jesus, e Lázaro fala do testemunho, né? Que ele poderia testificar daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Então nós podemos ver que é interessante isso: trabalho, adoração e testemunho. Então cada um ali tinha alguma coisa para oferecer a Deus, né? Marta, ela servia a Deus através do seu trabalho, preparando o alimento para Jesus ali, arrumando a casa ali. Maria, aos pés de Jesus, aprendia a palavra de Deus, portanto ela adorava a Jesus, era adoradora. E Lázaro, ele testificava daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. É interessante isso que eu estou falando. É interessante que eu estava lendo um livro e eu aprendi isso aqui quase agora, o que eu estou passando para vocês. Então, meu querido, amado irmão, principalmente você que é aluno, fale para os seus alunos sobre a morte. A palavra morte, ela tem... a palavra morte na Bíblia significa separação. Ou seja, quando a pessoa morre, há uma separação da alma do corpo. Ou seja, o corpo, quando a pessoa morre, a alma ela sai do corpo, juntamente com o espírito. Embora o espírito e a alma sejam cada um tem uma função diferente, né? A alma tem uma função, o espírito tem uma função, funções diferentes, mas essa parte que nós chamamos de parte imaterial, elas são inseparáveis. O espírito não separa-se da alma, né? Então nós vamos ver que morte a palavra morte significa separação. A separação, quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. Nós podemos ver que Raquel, quando morreu, a alma deixou o seu corpo. Está escrito. Está escrito que quando a pessoa morre, a alma deixa o corpo, porque a alma é a parte imaterial. Se a pessoa servir a Deus, está em comunhão com Deus, servindo a Deus, que reconheceu Jesus e aceitou como Senhor e Salvador, ela vai para o céu. Ela vai onde Deus está, ou seja, no terceiro paraíso. O lugar onde Paulo, ele subiu. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo foi até o terceiro céu. Não, perdão, é 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo foi ao terceiro céu, né? Que é o paraíso de Deus, a morada da igreja, aonde nós vamos passar a eternidade. A Bíblia relata o terceiro céu. A Bíblia não fala sobre do quarto, do quinto, do sexto, não. A Bíblia fala que tem 3 céus.
E o terceiro céu é a nossa morada eterna. Jesus falou assim, olha, no capítulo 14, convém que eu vá preparar um lugar para vocês, e quando eu for, vos levarei para ficar comigo, porque onde eu estiver, vós estareis também. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus no capítulo 14, do Evangelho segundo João. Então nós podemos ver que diante da palavra de Deus, tem a palavra morte, ela tem três significados. Hoje eu estou gaguejando bastante. Não sei se é por causa do cansaço. Pode ver que meu rosto aqui está todo vermelho, que eu trabalhei muito hoje, tomei muito sol. Então hoje eu estou gaguejando um pouquinho, acho que deve ser por causa do cansaço. Então nós podemos ver que a morte física, a morte do corpo, a morte espiritual, a palavra de Deus fala lá em Efésios, no capítulo 2, fala sobre a morte espiritual, daquelas pessoas que estão espiritualmente mortas. Eu já dei exemplo aqui de Adão, que ele morreu espiritualmente quando pecou contra Deus. E todo ser humano, quando ele nasce, ele já nasce espiritualmente morto. Porque nós recebemos o pecado de Adão, né? É como se fosse um vírus. Ou seja, Adão, ele se contaminou com o pecado. E também Adão, pelo fato de ser o primeiro homem, ser o cabeça da humanidade, ser o representante da humanidade, Adão, quando ele pecou, também ele contaminou toda a sua descendência. Então, portanto, todo ser humano nasce espiritualmente morto, com a natureza pecaminosa. Jesus veio justamente nesse ponto, morrer na cruz do Calvário, por causa do pecado de Adão, porque o pecado de Adão nós recebemos como um vírus, né? Como uma doença genética, nós recebemos o pecado de Adão, que contamina a nossa alma, nós nascemos contaminados pelo pecado. Salmo 51, Davi falou assim, olha Deus, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não está dizendo que a mãe dele, que ele foi fruto de um relacionamento incestuoso, que a mãe dele tinha traído o pai dele, tinha caído em pecado, em adultério. Não, Davi não está dizendo isso. Ele está falando sobre a sua tendência ao pecado. Em pecado concebeu a minha mãe, ou seja, eu fui gerado em pecado por causa da natureza pecaminosa da minha mãe, né? Eu fui gerado através da minha mãe, e a minha mãe passou para mim essa tendência, essa contaminação, esse vírus do pecado. Então é assim com todo ser humano. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 6. Paulo fala assim, que por um homem veio a morte ao mundo, e portanto todos pecaram por causa desse homem, que é esse homem Adão. Todos pecaram por intermédio desse homem, que é Adão. Aí Paulo ele faz um paradoxo entre Cristo e Adão, ele faz um contraste entre Cristo e Adão. Onde Adão, no paraíso, ele desobedeceu a Deus, Jesus no Monte das Oliveiras, ele obedeceu a Deus. Adão foi tentado lá no paraíso por Satanás, deu ouvido à sua mulher, Eva foi tentada pelo diabo lá, que o diabo usou a serpente, né? Foi instrumento de Satanás, e ela caiu na tentação, e Adão ele desobedeceu a Deus porque ele deu ouvido à sua mulher. Então, Paulo ele faz um contraste entre Adão e Cristo, ou seja, onde Adão fracassou e levou toda a sua descendência, arrastou toda a sua descendência para o pecado, para a morte espiritual, né, a maldição e a depravação da humanidade. Aí ele fala que por um homem, né, se pelo homem veio o pecado e todos morreram, por Jesus, né, através da morte de Jesus Cristo,
veio a graça para salvar todo aquele que crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Então Paulo, em Romanos capítulo 6, ele faz esse paradoxo, essa comparação, né? Esse contraste ali, esse contraste entre Adão e Cristo. Então nós vamos ver que Cristo é o cabeça da nova geração, da geração dos salvos, da geração, né? Da geração daqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Em Adão todos morreram, todos caíram, todos foram amaldiçoados, né? Por causa que herdaram o pecado de Adão. Herdaram, né? É como vírus, como uma questão genética ali. Foi transmitido o pecado de Adão. A alma de Adão estava contaminada pelo pecado. Então nós podemos ver que Jesus, ele fez isso. Em Adão todos pecaram e todos morreram, mas em Cristo, através do sacrifício vicário, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, Jesus morreu, e através dele todos nós se levantamos, adquirimos vida, perdão, salvação e a graça de Deus, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, aqui é só um resumo aqui, né, para falar. Eu falei um pouco da morte, porque realmente aqui fala da morte, do milagre que Jesus ele fez na vida de Lázaro. Então é importante falar sobre isso, né, a morte aqui também, né? É definir bem o conceito morte, biblicamente falando. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Qual que é a morte eterna? A morte eterna é o lago de fogo, é a separação definitiva, que quando Apocalipse no capítulo 21, o julgamento do grande trono branco, naquele dia vão estar todas aquelas pessoas que morreram sem Cristo, morreram no pecado, morreram blasfemando, morreram rejeitando o único meio de salvação para aquelas pessoas. Então, elas vão ser julgadas, né, conforme as suas obras, e as suas obras vão estar escritas no livro das obras. E todo aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, e a palavra de Deus diz que essa é a segunda morte, ou seja, é a separação definitiva do pecador, que viveu aí 40, 50, 70, 80 anos, mas não viveu para Deus, viveu fazendo a sua vontade, envolvido com pecado, né? Teve a sua vida, fez o que quis da vida, né? Levou a sua vida do jeito que quis, mas enfim chegou a hora de morrer, e a pessoa quando morre sem Jesus, né? Ela não vai para o lago de fogo, ela vai para o Hades. Hades é o inferno. Em Mateus capítulo 24, um pouquinho mais para frente, Jesus fala assim que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não quer que o homem vá para o inferno. Foi justamente por isso que Jesus veio, morrer na cruz do Calvário, né, para socorrer, para salvar, né, o homem que foi feito imagem e semelhança de Deus. Meus queridos, Deus abençoe. Aqui só foi um resumo. Eu espero ter ajudado vocês aí nesse resumo. Eu não falei quase nada aqui, o que está na revistinha, porque na revistinha você vai ler, você vai entender muita coisa. Então aqui eu trouxe aqui um subsídio, que fala sobre a morte, fala sobre a ressurreição, fala sobre o testemunho de Lázaro, a adoração de Maria e o trabalho de Marta e o testemunho de Lázaro, né? E nós podemos ver que essa doença, essa morte, ela não foi ali para destruir aquela família, para que aquela família ficasse abatida ali, né? Não entendesse o plano de Deus, mas essa morte não veio por causa também do pecado de Lázaro. Não, a Bíblia não fala sobre isso, mas nós podemos ver que Deus ele permitiu que ele morresse, e Jesus ressuscitou para que o nome de Deus fosse glorificado, que através da morte de Lázaro muitas almas pudessem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Meus queridos, Deus abençoe a você que ficou até o final.
até o final desse vídeo. Estamos aí com 35 minutos. Aqui é só um resumo da Escola Dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pega o seu dedinho aí, se inscreve no nosso canal. Aí, né? Se inscreve no nosso canal, porque às vezes, semana passada não deu para mim gravar a lição 8. A lição 8, Abigail, sabedoria que lhes arma conflitos, não deu para me gravar. Eu peço até perdão para os irmãos aí, não deu para me gravar, mas estou gravando agora, a lição 9, né? A lição 9 de Lázaro, e que Deus possa abençoar a tua vida, o seu pastor, a sua igreja, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, e eu espero que você se inscreva no nosso canal, e eu espero você na próxima lição. A próxima lição é Pedro. Deus transforma impulsos em missão. Interessante aqui esse título da lição. E nós vamos estar estudando essa lição no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. E que você possa inscrever no nosso canal. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Amém.